Fala pessoal, tudo bom? Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre design, sobre divisão de layout. Antes da gente entrar no assunto de formatação dos elementos, é importante que a gente tenha uma noção também de como que a gente organiza esses elementos na tela. Até o momento, o que nós aprendemos são tags que nós utilizamos para formatar nossas entradas, para colocar que tipo de entrada que eu estou dando, se eu estou colocando um cabeçalho, se é um parágrafo, se é uma lista, se essa lista é ordenada, se essa lista é não ordenada, se eu quero fazer uma tabela. A tabela é o elemento mais próximo de layout que a gente chegou até esse momento. Mas nós ainda não aprendemos aquela questão que eu falei lá no começo, né? Que o HTML é como se eu estivesse fazendo a diagramação de um jornal. Então, antes da gente entrar nessa questão de como que eu vou... como que eu vou estilizar a minha página, é importante eu ter segmentado as regiões da minha página para eu trabalhar melhor com essa questão do estilo. E esse trabalho de segmentar a página é mesmo um trabalho de diagramação. Então, o que é diagramação? Diagramação é um conjunto de técnicas e práticas que os designers utilizam para conseguir organizar e distribuir os elementos em uma página, seja ela o conteúdo que vai ser impresso ou que vai ser colocado na internet. Então, como que nós vamos organizar os textos e as imagens de modo que fique tudo coerente e que tenha legibilidade e que fique apresentável ainda, né? Porque ainda tem um trabalho de ficar bonito isso aí, não é só você colocar o conteúdo lá. A pessoa precisa conseguir ler e precisa achar atraente, né? Precisa trazer o leitor para aquele conteúdo. Então, o processo de diagramação vai ser como que nós organizamos esse conteúdo e os elementos da página. Então, olhando para uma folha de jornal, nós conseguimos identificar uma série de elementos aí e nós olhamos e conseguimos ver vários blocos de texto, né? Quando a gente consegue primeiro ver que tem o título do jornal lá em cima, bem grande, né? O nome do jornal bem grande lá em cima, chamando a atenção para quem é que está passando essas notícias. Depois nós temos uma manchete grande que chama atenção por causa do seu tamanho em relação aos demais textos. Mas repara como que todos os textos, mesmo que pequenos ali, você tem uma ideia de blocos, de parágrafos, de conjuntos bem clara. E você consegue ir segmentando meio que instintivamente ou de maneira inconsciente. O nosso cérebro olha e ele consegue segmentar as notícias e ao mesmo tempo que ele consegue perceber o título de uma determinada seção, né? A gente olha aqui nessa do STF, a gente percebe que está relacionada uma com a outra, mesmo que tenha o espaço. Então, intuitivamente, a gente consegue reconhecer aonde estão as nossas seções. E se nós formos marcar essas seções, olha só, a gente começa a ter segmentos da página e começa a fazer um diagrama, né? Nós conseguimos tirar um frame dessa página, fazer uma grelhinha ali, fazer um grid com ela. E se nós retirarmos o conteúdo, olha só, tem uma série de conjuntos de espaço aonde nós podemos colocar essas informações, onde estão dispostas essas informações. Essas tags que nós utilizamos para criar esses espaços é que nós vamos ver na aula de hoje. Porque assim como no jornal, a gente também vai colocar o nosso texto em uma determinada posição. Eu quero colocar a lista, mas eu não quero necessariamente colocar a lista embaixo do conteúdo, seguindo, eu estava fazendo o meu currículo, né? Seguindo a experiência profissional, eu vou colocar uma outra informação. E se eu quiser dispor ela do lado? Como que eu vou criar blocos na minha página para eu conseguir dispor as informações de maneiras diferentes? Nós vamos fazer isso utilizando as tags para layout. Então, semelhante ao que
nós temos quando nós riscamos o jornal para ver qual é o grid que as pessoas utilizam lá, como que eles organizam suas linhas e suas colunas, nós conseguimos utilizar as tags aqui também para fazer esse mesmo processo. E nós temos um conjunto de tags que possui semântica. Esse conjunto de tags ele possui significado. Então, assim como nós damos significado quando nós olhamos as seções do jornal, nós temos nomes para elas, né? Temos a manchete, nós vamos ter as figuras, temos as seções, temos o cabeçalho. Nós também vamos ter na nossa página. Então, para as primeiras informações da página, nós temos a tag header, que é a tag cabeçalho. Nessa tag, dentro dessa tag, nós vamos colocar todas as informações relevantes para compor o cabeçalho da nossa página. Seja elas o nome da empresa, a data, o slogan da nossa empresa, o período onde ele está sendo publicado. A própria barra de navegação nós podemos colocar dentro do header, mas nós também podemos deixar ela segmentada, isso aí é uma questão opcional. Mas as informações que dizem respeito a empresa, a quem está fazendo o site, quem está dispondo, exibindo essas informações, elas são colocadas no header. Depois, nós vamos ter a tag nav, que é utilizada para criar a nossa barra de navegação. Então, menu de navegação interna, menu de navegação externa. Todos eles nós podemos utilizar a tag nav para identificar que naquela região estão links que levam para outras páginas ou para outras seções de conteúdo. Depois dessas duas tags, nós vamos começar de fato a trabalhar nosso conteúdo, né? Então aqui tem uma tag que não está colocada nessa figura, mas que engloba toda essa região. É a tag main, M-A-I-N, que é a nossa tag principal. M-A-I-N. A tag principal, ela vai falar que, olha, dentro de mim tem todo o conteúdo relevante dessa página. Tem todo o conteúdo do objetivo dessa página está aqui dentro. Então, os textos, as imagens, o que quer que eu esteja tentando passar para o leitor, está dentro de mim. E dentro da tag main, nós podemos utilizar as tags section, article, para fazer segmentações das informações que são relevantes ainda para esse conteúdo. Dos conteúdos principais, eu posso criar seções e eu posso criar artigos. E dentro de um artigo eu posso ter seções. Então, eu posso reutilizar essas tags para organizar o meu conteúdo. Posso usar várias delas, posso usar quantas eu quiser. Só que a main eu vou utilizar no máximo uma vez, certo? Porque o conteúdo principal da página ele não vai estar disperso em várias seções. Eu vou ter um conteúdo principal e eu posso ter conteúdo secundário, que é o caso do aside, que é um conteúdo lateral, um conteúdo que não é prioritário. Um conteúdo que, se eu precisar excluir algo da minha página, talvez o aside seja um bom candidato. Entendeu? É muito legal que a gente consegue não só separar os conteúdos, separar onde que a gente está colocando, mas também dar significado para esses conteúdos. E esse significado vai ser muito importante para softwares que façam a leitura da nossa página. Porque para o cliente, para o usuário, isso pode passar transparente. Mas para outros softwares, é muito importante que ele consiga ler a nossa página e saber aonde estão os conteúdos. Então, se eu tenho um software que vai fazer leitura de tela para um deficiente visual, ele saber qual é o conteúdo principal, ele vai falar assim, olha, aqui começa o conteúdo principal. A própria pessoa que está ouvindo o texto já vai ficar atenta, porque sabe que ali começa, de fato, o que ela precisa. Da mesma forma que na nave, ela vai saber aonde estão os links ou quais são as instruções que ela precisa para conseguir navegar dentro dessa página. Então, é muito importante que a gente consiga dar essa semântica para o usuário. Ok? Então, temos o cabeçalho, temos a barra de navegação, temos o nosso conteúdo principal, que vai ter as seções, os artigos e pode ter um conteúdo secundário, um conteúdo que pode ficar de lado. E nós temos
também a tag footer, que é o rodapé da nossa página, onde nós normalmente colocamos informações relevantes ao copyright, ao desenvolvedor da página, algum tipo de legislação que a gente esteja atendendo dentro daquela página, algum tipo de informação sobre parceiros, tudo isso a gente pode colocar dentro do footer, ok? Então, as principais tags que nós temos são a div, o header, a main, nav, section, article, a side e o footer, details e summary. Além da section e da side, eu posso ter uma seção de detalhes. Então, dentro desse artigo, eu posso ter mais detalhes. E dentre esses detalhes, eu posso ter um resumo. Então, o summary é utilizado para passar que aquela tag significa um resumo daquela sessão. Sabe, quando chega no final da sessão e você vai falar os pontos fortes do que aconteceu, você poderia colocar isso na summary. Então, se a pessoa não vai ler todo o conteúdo, ou não quer ouvir todo o conteúdo, ela pode pular para o resumo. Então, isso é interessante. Das tags aqui que nós não falamos ainda, tem a tag div. A tag div, ela é uma precursora dessas tags com semântica. Essas tags com semântica, elas foram introduzidas no HTML5. Antes dela, nós não tínhamos tags para para dar significado no nosso código. O que nós tínhamos? Nós tínhamos seções sendo separadas através de divisões. Então, essas divisões eram feitas usando a div. Então, nós temos a div e temos a span. Eu não falei de divisão em linha. Falta uma tag aqui que é interessante, que é a span. S-P-A-N. A div e a span, elas criam divisões virtuais na nossa página, da mesma forma como as demais tags que eu citei já. Só que a div, ela não vai passar nenhuma informação sobre que tipo de conteúdo que eu estou tentando colocar ali. Então, um leitor de tela, ou um leitor, algum bot que eu faça que tente ler essas páginas, ele não vai conseguir entender o que é que está colocado dentro de uma div. Vai ser bem difícil para ele conseguir fazer algum tipo de raciocínio sobre a informação que eu coloquei na div, porque a div não tem essa carga semântica. Mesmo que eu coloque um ID identificando que tipo de conteúdo que eu tenho ali, mesmo que eu coloque um name falando qual é aquele conteúdo, talvez algum tipo de data, mas para um leitor, para um bot conseguindo entender aquele conteúdo, é muito mais complexo. Por quê? Em que língua está sendo desenvolvida a minha página? Em que língua, em que idioma eu estou colocando essas informações? Eu posso pensar que está sendo desenvolvido em inglês, porque normalmente a gente desenvolve em inglês por padrão. Mas e se não for? E se for um desenvolvedor do Oriente Médio, que tem um alfabeto que é bastante diferente? Se for do Oriente, Japão, China, Coreia, e estiver utilizando o idioma deles para fazer as entradas, para colocar os caracteres. Como que eu vou comparar isso dentro de uma determinada base de dados que foi treinada no idioma inglês? Eu preciso primeiro traduzir esse conteúdo para depois fazer a comparação. Então, é muito mais trabalhoso. Então, quando nós estamos utilizando as tags com semântica, a linguagem HTML ela é uma só. Na verdade, várias versões, mas no momento que eu estou escrevendo a linguagem com HTML5, eu sei quais são as tags que existem. E essas tags, elas existem e elas têm um significado, elas têm um sentido de uso. Então, se eu estou utilizando essas tags para colocar o meu conteúdo, eu posso programar para eu reconhecer essas tags e tomar algum tipo de decisão. Por exemplo, eu quero pegar e fazer uma leitura das páginas de um determinado servidor, um determinado domínio, e pegar todos os conteúdos principais para fazer um arquivamento, ou para tentar fazer uma busca sobre quais são os assuntos mais relevantes que estão sendo tratados. Eu posso olhar a estrutura da página, e se ela está utilizando a main e a article,
eu posso focar em pegar pelo menos essas duas tags aí e rodar em cima delas e tentar extrair esse conjunto de informações para eu fazer esse processamento de dados. Então isso é bem interessante. Significa que eu nunca vou usar div? Não, significa que se eu identificar a seção, no momento que eu preciso criar um bloco que tem um conteúdo ali, eu utilizo essas tags que tem algum tipo de semântica. Se dentro deles eu precisar dividir isso, aí sim eu vou utilizar uma div. Então, se eu precisar dividir a minha seção em colunas, eu posso colocar essa divisão utilizando divs. Então, eu faço primeiro a criação da minha seção, identifico que ali eu tenho uma seção de texto ou uma seção de conteúdo, e dentro dela eu divido essa seção em divs, ok? Que isso permite que eu saiba quem é o meu texto e ainda consiga fazer a exposição daquela informação da maneira que eu bem entender, ok? A div cria um espaço de bloco, então ele vai criar uma seção assim. O que a span faz, professor? Você falou que você não tinha colocado ela aqui e você colocou ela aqui em cima. A span, ela vai criar esse espaço em linha. Então, se eu colocar um span antes e depois de uma palavra, eu consigo aplicar a formatação nesse span e formatar apenas essa palavra que eu quero. Ok? Então, o span a gente usa quando a gente precisa fazer alguma inclusão de informação em linha com um determinado elemento. A div nós vamos utilizar quando nós queremos criar blocos. Ok? Espero que tenha ficado clara essa ideia. E a importância de usar essas tags com semântica. Se quiserem saber mais sobre layouts, tem aqui um link para layouts, para a gente entrar mais em detalhes. Fica a critério de vocês ler mais sobre eles. E vamos dar uma olhadinha em questão de código. Como que ficaria então, professor? Eu tenho que colocar mais texto, mais alguma informação, alguma coisa diferente? Não. Eu tenho aqui uma lista de definições e um H1. Beleza, essa informação faz parte do conteúdo principal da minha página. Então o que eu vou fazer? Vou adicionar uma tag main antes dessa minha informação. Se fosse vários conteúdos aqui que eu tivesse printando, se eu estivesse colocando várias seções, várias palavras, eu poderia utilizar uma section aqui, ou um article, se eu estivesse fazendo várias notícias sobre essas palavras, né? Isso aqui é só uma definição de dicionário. Então eu poderia colocar um section aqui para cada seção, para cada palavra que eu fosse fazer. Mas, como é só uma palavra, eu não coloquei, está tudo dentro do conteúdo principal, relativamente solto. Mas eu posso fazer estruturas bem mais complicadas. Aqui eu também estou utilizando um nav para colocar esse linkzinho. Então esse linkzinho aqui está sendo indicado por um nav. Nossa, minha setinha está cada vez mais feia. Beleza. Posso fazer um layout mais complicado na minha página. Posso fazer esse layout ficar bem mais completo. Então olha essa página aqui. Ela parece muito mais com as páginas que a gente costuma navegar na internet hoje em dia, né? Então tem aqui um cabeçalho, onde tem um header. Esse header ele poderia ser a informação do nome da empresa, poderia ter aqui a logo da empresa. E dentro aqui eu tenho uma série de links. Esses links compõem a minha barra de navegação. E isso eu estou falando sem olhar o código, hein? Só batendo o olho aqui a gente pode fazer esse tipo de segmentação. E aí aqui está colocado, né, que eu tenho um aside, uma section header e outro aside. Então eu tenho 3 colunas aqui, onde eu tenho 2 conteúdos que não são prioritários. Aqui eu poderia ter, por exemplo, tópicos relevantes relativos a essa notícia. Aqui eu poderia ter mensagens ou anúncios sobre produtos que se relacionam com essa notícia. E aqui o conteúdo de fato que eu quero trabalhar. Então, essa informação aqui, ela é relevante, ela é interessante, mas ela não é prioritária para eu entender esse conteúdo. Por isso que ela está no aside. Ou ela é complementar a esse conteúdo, mas não tão relevante assim. Fica no aside.
posso colocar anúncios e outras coisas também para o site, para ficar de lado, ficar separado. E o conteúdo principal da minha notícia eu deixo no meu corpo, no meu section, certo? E o footer, onde eu vou colocar as informações relevantes ao desenvolvimento ou informações complementares sobre a empresa. Poderia ter um endereço, poderia ter um telefone de contato, poderia ter algo assim. Se bem que tem uma aba contato aqui. Como que fica o código para fazer esse tipo de segmentação? Olha só. Considera que eu tenho meu body para trás aqui e eu tenho fechando o body para cá. Então eu abro um header, abri um header aqui. Dentro dele eu tenho o H1, onde está escrito aquele texto. E aí eu tenho a barra de navegação. Veja que a barra de navegação faz parte do cabeçalho da minha página. Depois disso, eu tenho o conteúdo principal da minha página e depois eu tenho o rodapé, escrito rodapé. Dentro da minha página, como que ela foi segmentada? Olha só, um article, então um conteúdo de matéria, um artigo, uma informação que eu estou expondo, e aí eu vou ter 3 colunas, uma side, uma section e outra side. Sendo que o aside vai ser esse tipo de informação que não é prioritária para eu entender o conteúdo que eu estou transmitindo, e o section, onde eu vou colocar o meu conteúdo principal. Mas vejam vocês que dentro das sessões, no final das segmentações, o que eu tenho? Aquelas tags que a gente já viu. Eu tenho H1, eu tenho P, eu vou ter listas, eu vou ter links, eu vou ter o mesmo conteúdo que a gente já viu até agora. A única diferença é que agora nós começamos a segmentar esse conteúdo e organizar ele, permitindo que quando nós formos aplicar os estilos, nós consigamos aplicar estilos para blocos de informações. Vou apagar aqui as minhas anotações. Então, eu posso aplicar um estilo para esse bloco como um todo. Por que eu posso aplicar um estilo nesse bloco como um todo? Como assim, professor? Quando a gente for trabalhar com CSS, o CSS ele é folhas de estilos em cascata. Então, essas folhas de estilo em cascata, elas são chamadas de cascata porque quando eu faço uma atribuição de estilo no pai de um elemento, ele se reproduz para os seus filhos. Pai, filho, vai falar que tem irmão também? Tem irmão também. Quem que é o pai? Nessa estrutura aqui da main, a main ele é considerado o pai da article. O article é o pai, vou colocar por aqui, do aside, do section e do outro aside. Então, se eu aplicar uma formatação para mudar a fonte da main, ela vai mudar a fonte de todo mundo que está dentro da main. Ou seja, vai aplicar a fonte, vai mudar a fonte do article e, consequentemente, do aside, do section e do outro aside. Porque também vai modificar a fonte do H1 e do P aqui no final, né? Tipo, o aside é pai do H1, esse section é pai desse H1 e pai desse P. E esse aside é pai desse H1 aqui. O aside e o section, esses dois aside e section aqui, eles são irmãos, ok? Então eu posso fazer algum tipo de configuração para formatar um section que seja irmão de um aside. Dá para fazer formatações desse tipo. Então, quando eu tenho blocos, eu consigo fazer formatações para um bloco inteiro de informação e eu não vou precisar ficar formatando elemento por elemento para conseguir um resultado parecido com aquele que a gente viu nessa página. Então eu não vou ter que formatar cada um dos elementos de texto que eu coloquei aqui, cada link, cada pedaço para ficar com um fundo. Eu posso colocar o fundo no header e esse fundo vai ser aplicado a toda essa área. Então ele aplica o fundo no header e também aplica o fundo nos links. Aplica o fundo na barra de navegação e consequentemente nos links. E por assim vai. Então
quando nós estivermos utilizando o CSS, ter os espaços da nossa página segmentados de maneira adequada é muito positivo para nós. Beleza, pessoal? Então, a gente vai ficar por aqui. E no próximo vídeo, ou na próxima aula, eu vou demonstrar como que nós fazemos essa segmentação naquele currículo que nós estávamos implementando. Um abraço e até a próxima!